Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, agradecido. Bem, o que vamos discutir hoje, conversar um pouquinho sobre esse tema, nome estranho, né? Axiologia espírita. Eu busquei esse tema aqui baseado nos estudos de José Herculano Pires, que foi um expoente espírita, jornalista e filósofo, e ele aborda a questão filosófica da doutrina espírita, que é o pilar da doutrina, porque isso é uma doutrina filosófica de cunho ético-moral, mas tem a concepção também científica e o caráter religioso. Nós vamos abordar aqui a questão filosófica da doutrina espírita. E esse termo axiologia espírita, que é a teoria dos valores, se nós pegarmos como uma disciplina da filosofia, que estuda o valor, axios, do grego, valor, digno, logos, estudo. Nós, seres humanos, estamos inseridos nesse planeta de provas e expiações, e a nossa existência em si tem que ter um valor, tem que ter um significado. E nós atribuímos valores a tudo que existe, ser os seres inanimados, coisas, objetos, pessoas, e vamos inclusive fazendo uma hierarquia de valores com as coisas e com as pessoas. Então nós atribuímos valores, importâncias a pessoas, as coisas, as pessoas com as quais convivemos em casa, no ambiente de trabalho, na escola, aquelas pessoas que temos maior simpatia, afinidade, aquelas outras que temos antipatia e nos repulsa, inclusive. Então nós, seres humanos, trazemos esse caráter de valorar, ou seja, atribuir atributos, né, características, qualidades, defeito a tudo que existe. Se nós pensarmos que nós somos espíritos imortais e estamos vivendo uma experiência reencarnatória como seres humanos neste planeta, que é a nossa escola, e o homem passa por um processo de transformação durante toda a sua evolução histórica, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo as percepções, os instintos, as sensações, as sensibilidades. O próprio sistema nervoso é mais evoluído, porque ele tem essa capacidade da racionalidade, até atingir o sentimento mais puro, representado nessa imagem pelo nosso irmão maior, Cristo, nosso modelo e guia. Nós vamos entender que nós somos produto tanto da natureza como produto da cultura. O homem ele produz cultura, e ele é produto da cultura, ele produz sociedade, ele produz instrumentos de trabalho, ele produz organização social para que possa promover essas habilidades, essas capacidades nossas, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Agora, se nós percebemos que nós utilizamos a nossa racionalidade, que deve ser utilizada de fato para promover o bem comum, o bem de todos, mas vivemos numa sociedade, ou melhor, numa humanidade em que está pautada ainda no egocentrismo, no individualismo, sobretudo na sociedade capitalista. E aí vem as questões, até que ponto vamos promover esses valores em benefício comum, em contrapartida com o benefício próprio individual. Aí vem as questões das ganâncias, da ambição, da cobiça, da guerra, de tomar, de apropriar-se o que é do próximo, do outro, valorizando o que é meu, eu acho que é meu. Então vivemos num mundo, numa sociedade conturbada, porque deixamos esses valores de cultivar o que é bem comum em prol do que é meu, do que acho que é individual, e o outro deve passar por sofrimento, de opressão, e nós sabemos isso ao longo de todo o movimento da nossa história da humanidade. Então, por que é importante conversarmos essa questão do valor do ponto de vista espírita? O que essa disciplina, essa ciência, segundo Herculano Pires, tem a importância tamanha para a doutrina espírita? Porque vai trabalhar justamente com os valores morais, éticos e espirituais do ponto de vista da doutrina espírita. Se nós pensarmos que cada sociedade, cada civilização cria o seu sistema moral, o seu código ético-moral e jurídico, de acordo com seus interesses, de acordo com as suas conveniências, e que divergem entre uma e outra, já que é um produto, é um processo histórico, social,
diferencia de acordo com o tempo e o lugar, na doutrina espírita existe uma ética atemporal, universal, permanente e constante, que é alicerçada justamente no pensamento do nosso irmão maior, que é o pensamento crístico. Então, será que a moral pregada pela doutrina espírita é uma moral nova, diferente, adversa do Cristo? Não. Quando as pessoas aí fora pensam que os espíritas pregam valores contra a doutrina cristã e depois leem e estudam o espiritismo, sobretudo o Evangelho segundo o espiritismo, ficam chocadas, porque dentro da doutrina espírita também fala-se de Jesus, mas não um Jesus místico nem mítico, mas o Jesus na essência, nos seus valores, nos seus ensinamentos. Não Jesus crucificado, símbolo de sofrimento, como instrumento de libertação individual e da humanidade, mas Cristo de perto, com toda a sua potencialidade intelectual e moral, para a evolução de nós próprios, de toda a humanidade. Então Cristo é luz, você é a luz, como a cima diz ali na camisa. Então nós somos luzes assim como Cristo é o Espírito perfeito, crístico, que é uma denominação nobre do Espírito que já atingiu um estado de evolução maior, né, o ser puro, e vamos atingir essa perfeição. Mas trazemos ainda as nossas paixões, as nossas imperfeições. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai tratar muito a questão das paixões, que é um dos atributos nossos, quando um sentimento ou uma necessidade precisa ser trabalhado de forma desenfreada. É aquela necessidade, ou seja, não existe a vontade equilibrada, sim o desejo de realizar. E vivemos numa sociedade hedonista, em que o prazer imediato precisa ser o quê? Usufruído de forma rápida, imediata e instantânea. Então, quais são os valores que estamos cultivando na sociedade atual, em pleno século XXI, com o conhecimento que nós temos ainda, né? Já adquirimos conhecimento importante na sociedade atual e ainda pecamos, erramos, valorizamos mais o bem material do que o bem espiritual. Nós temos as coisas, nós temos as pessoas, mas insistimos ainda, né, usar as pessoas e amar as coisas. Então usamos as pessoas como objetos de acordo com os nossos interesses. Eu vou casar com fulana porque ela é rica, ela tem uma boa aparência, ela é um objeto de desejo meu. Então pensamos assim, é uma forma de galgar uma conquista ali na posição da empresa. Então eu preciso me aproximar daquela pessoa porque existe um interesse escuso por trás dessa minha aproximação. Então aquela pessoa tem um valor de acordo com os meus interesses e os meus desejos mais escusos e imediatos. E nós somos assim, seja consciente, seja inconscientemente. E quando nós defrontamos e entramos de cara com a moral maior, sublime, que é essa moral incondicional e universal do Mestre Jesus, baixa aquela consciência dos nossos erros, dos nossos equívocos. Lembra da parábola do filho pródigo? Aquele filho mais novo que exige na herança do pai e vai gastar a vida fora essa herança com as meretrizes, né, gastando com jogos, com divertimentos, vivendo ali um carpe diem aqui e agora. Mas depois, no momento, ele passa por um momento de decepção com ele mesmo, porque ele perde dinheiro, perde tudo, né? Inclusive ele vai se submeter a trabalhar para cuidar de porcos, e ele não é nem tratado assim como servo quando na casa do pai, nem o servo na casa do pai é tratado assim. Bate a consciência, ele cai em si, ele volta para o pai, ou seja, ele volta para o pai consciencial, para o pai crístico, ele volta para o pai físico, né? Metaforicamente. Ele sai daquela condição, daquele indigno, e passa a ser digno, porque o pai o aceita naquela condição que perdeu-se e voltou, morreu e viveu, foi reencontrado. Mas observe que existe um irmão mais velho, que questiona a volta do filho novo e que diz: poxa,
estou tanto tempo ao seu lado, meu pai, e você não deu aquela festa que você deu ao filho mais novo, que desperdiçou a sua herança, não teve consideração com o Senhor, mas o pai o recebeu, né, dando alimentação, dando sandálias e anéis, representando a dignidade humana. Mas observamos aí que o filho mais novo estava junto com o pai por interesse. Porque se não tivesse interesse, ele não fazia esse tipo de julgamento e aceitaria ao filho que também errou, como todos nós erramos. Então essa parábola é fantástica para entendermos a nossa trajetória enquanto seres humanos. Passamos por momentos de dificuldade da vida e atuamos nesse sentimento de desamor para conosco e para com o próximo. E o sentimento de pseudo-amor, como diz Joana, que esse amor falseado do irmão mais velho, em que eu me aparento uma virtude maior, superior, mas na verdade existe aqui as minhas sombras, as minhas máculas, as minhas mazelas morais que eu tento esconder, e é o perigoso que existe na sociedade, ao tal da hipocrisia, simbolizada no Evangelho da Bíblia pelos fariseus, que tinham conhecimento intelectual, teórico da religião formal, mas não tinha vivência e essência, e Jesus batia de frente contra isso. Então, se nós entendemos que a importância da doutrina espírita é justamente interpretar, né, a doutrina cristã, a doutrina do Cristo, destituído dessas conjunturas que nos limitam o nosso pensar, não como fé cega, mas como a fé raciocinada, avaliando, analisando, entendendo o porquê das nossas ações, por que fazer o bem. Quando nós utilizamos essa pergunta, existe a lei divina que veio consubstanciar através do Cristo, mas existe o questionamento da fé raciocinada. Por que fazer o bem? Por que fazer o bem então? Como agir? Por que agir assim? Se nós entendemos que nós somos espíritos imortais, estamos submetidos à lei da reencarnação, à lei do progresso que está associada e, consequentemente, à lei de causa e efeito, todas as nossas ações positivas, nobres, vai ter repercussão positiva para conosco e para com a sociedade. A negativa também. Então nós somos o que? Herdeiros das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. Então se eu faço o mal, eu vou ter consequências sobre o mal que eu fiz. Se Deus vai punir por isso que eu fiz? Não. Deus não pune ninguém. Mas existe uma consciência individual de cada um de nós que deve estar em consonância com a consciência cósmica divina. Então a punição é nossa, porque nós sabemos que estamos o quê? Transgredindo a lei divina, porque somos centelhas de Deus e trazemos impresso na nossa própria consciência essas leis morais divinas, embora ali estava latente, embrionária, e começa ali no espírito ali simples e ignorante, e vai adquirindo esse conhecimento pouco a pouco, através das labutas das evoluções dos planetas de primitivos, provas expiações, de regeneração, e vamos evoluindo na escala evolutiva. Passado, por favor. Você vale pelo ser ou pelo ter? O que isso quer dizer? Nós valemos para o outro que nós somos em essência ou que nós temos em termos de aparência. Uma discussão filosófica que Sócrates já discutia muito, né? A essência e o ter, a aparência. Hoje vale-se mais o que tem. A pessoa pode ser um mau caráter, não, mas ela está bem na fita, ela tem uma boa presença, ela tem um bom relacionamento ali, social, político com as pessoas. Então precisa estar inserido naquele meio social, né, para me apresentar, para ser aceito. Não importa o caráter daquela pessoa, eu preciso me vestir bem, preciso estar com a etiqueta, né, da roupa física e da roupa social ali, em evidência e aparência. Mas a etiqueta que faz mais importância e valer, a da essência, não importa mais a gente. Se chegar uma pessoa humilde, simples, pobre, não chama atenção. E muitas vezes suja, então no centro espírita ou numa igreja, ou colocamos até um pensamento de julgamento, de desdém. Mas chega uma pessoa bonita, arrumada, chique, com a roupa, com a bolsa que vale R$3.000. Chamamos logo a atenção, olhamos, pessoa não sei o quê, e no centro, está ali. Porque chama a atenção, que aparenta mais. Porque para nós o que vale, é o que está em evidência, são os bens materiais.
e nós te vê na questão do bem mais importante, que é o essencial, a essência do indivíduo. Passa ali. Nossa. Quando nós falamos em valor, existe o valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor intrínseco é a essência do próprio valor. É quando o valor possui em si mesmo. São justamente os bens espirituais ou os bens morais. Então, a felicidade, o bem-estar, né, o conhecimento, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, os relacionamentos saudáveis que nós temos, a liberdade de pensar por si mesmo e não ser coagido ou constrangido a pensar de forma diferente, o conhecimento que nos liberta, porque para Sócrates a maior virtude é o conhecimento e a ignorância é o pior vício da humanidade. E a ignorância é justamente a ausência desse conhecimento que nos liberta, né? E Jesus, o conhecimento nos liberta, que vem também fundamentado em Sócrates. Mas o valor extrínseco na sociedade capitalista que nós vivemos é quando ele é um instrumento, um meio que traz um fim, não um fim em si mesmo. O dinheiro, o papel, ele tem valor em si? Não. É estranho isso, né? Entender que um papel tem valor, tem importância, às vezes muito mais para uma pessoa do que um caráter, do que uma pessoa amiga, do que uma pessoa bondosa. Mas é um valor extrínseco, porque o valor do dinheiro ele é transferido a partir de um outro fim. Ele só tem importância, só tem valor, é monetário, utilitário, porque ele é um instrumento utilizado para comprar objetos, coisas, quiçá até pessoas. Então, o que vale mais na doutrina espírita? Que tipo de axiologia vamos desenvolver? Um valor extrínseco que vem de fora ou um valor intrínseco que Jesus trazia a essência de nós mesmos, desenvolvendo o amor por nós e pelos outros, que vem do fundo do nosso coração, em essência, não aquela mascarada, o que contrapõe a nossa própria existência com o espírito, né, imortal, que vai galgar a condição de ser perfectível. Passe ali. Quando nós falamos também valor, devemos fazer uma diferença interessante. O valor e o desvalor. Na sociedade, o que importa mais, valor ou desvalor? Valor é tudo que é considerado positivo, desejável, que garante a harmonia da sociedade, que estabelece uma sociedade harmônica, justa, coesa. Já o contravalor ou desvalor está contra esse aspecto positivo. É justamente o contrário, o que garante a corrupção, o desmantelamento de uma sociedade harmônica, justa, que promove interesses escusos, que vamos evidenciar o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa inveja, o nosso interesse, as segundas intenções, no tipo de relacionamento que vamos ter numa casa espírita, no ambiente de trabalho, no núcleo familiar, que tipo de valor eu vou desenvolver? O valor de fato ou um desvalor? Onde vive-se a questão da inversão de valores. O que seria essa inversão de valores? Eu tenho um valor, né, considerado positivo, mas ele é desconsiderado, e o valor negativo ele passa a ser aceito e naturalizado, e até banalizado, como se vê hoje a questão da violência doméstica contra, né, a mulher, o feminicídio. Nós temos aí no mês, né, o mês lilás, da valorização da mulher. E eu observei, sou muito observador na situação do dia a dia. No metrô está ocorrendo o processo dos vagões específicos para as mulheres. E fica as mulheres, né, algumas funcionárias, né, alertando os homens. E mesmo assim, falando, gente, no horário de pico, tal horário, vagões que estão numa iluminação rosa ou lilás, é destinado naquele momento para as mulheres. E os homens não estão respeitando. Estão entrando no vagão ali, na cara de pau, né, do povo brasileiro, e não estão respeitando os direitos da mulher. Então, observe como a sociedade faz a inversão do valor. E essa violência contra a mulher que está sendo banalizada e até naturalizada. Então, até que ponto esses valores que nós trazemos da doutrina espírita, ou que as religiões que pregam o bem, pode ser inserida na sociedade? Como vamos promover isso? Qual o papel de nós, de cada um de nós espíritas, trabalhar esse papel de formiguinha? Eu posso mudar o outro? Não.
Eu posso avaliar o comportamento do outro? Posso, porque nós somos seres que julgamos, nós valoramos pessoas e coisas a todo momento. Nós atribuímos justamente essa qualidade, mobilizamos o que? A afetividade, de atração, repulsão, a tudo que acontece ao nosso redor, pessoas, coisas. Vocês estão avaliando, né, o meu papel aqui como expositor. Se está adequado, se não está adequado a minha fala, se está monótono ou não, se o tema é interessante ou não. Então fazemos avaliações a todo momento, se é positivo ou negativo, porque a nossa conduta é a conduta que vamos avaliar do outro, do próximo, e se pauta no que é certo, no que é errado, no que é justo, no que é injusto, no que é bom, no que é mal. Mas esse certo e esse errado, de acordo com o sistema de cada sociedade, varia. E às vezes essa moral, essa ética de uma sociedade é totalmente oposta, né, à moral, à ética pregada por Jesus. Ele vai retomar lá nos 10 mandamentos, né? Não roubarás, não matarás. E uma sociedade que ainda, né, é a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor da morte em alguns países, né, da questão da injeção letal, mas o espírito é imortal. Quais as consequências espirituais para esse espírito e para aquele outro espírito que promove esse tipo de ação, desse contravalor, desse desvalor? Então, entender a axiologia no âmbito da doutrina espírita é entender a consequência disso para as nossas ações, entendendo que o espírito é imortal e essa consequência é agora e será projetada para as próximas encarnações. O que eu faço agora de bom ou de ruim vai ter consequência agora e consequência nas próximas encarnações. Por isso a importância de nós entendermos os nossos comportamentos perante a nós mesmos e perante aos outros e à própria sociedade. A não indiferença é a essência do valor. O que quer dizer isso? O que uma pessoa tem valor para a gente quando não existe uma indiferença em relação a ela. Aquela pessoa que você está ali cismado, obcecado, eu não gosto dela, não sei o quê. Você está ligado diretamente a ela. Porque se você não tivesse esse ódio, essa raiva, você seria indiferente a ela. Então, todo tipo de apego em excesso, positivo ou negativamente, traz essa ligação. Então, até o ódio traz uma ligação, porque você tem um sentimento por ela, que você fica vinculado a ela, atrelado a ela. Então, que tem valor para você, mesmo que seja negativo, mas você está atrelado ainda a ela. Então, quando a gente pede perdão aos nossos inimigos e a nós mesmos, é justamente tirar essa energia, essa mácula energética que nos liga a ele, que é um processo difícil, é claro, né? Pedir perdão àquele que nos machuca, porque é algo subjetivo, quem passa pela dor que sabe. Mas a partir do momento que nós temos essa consciência de que o perdão é o que nos liberta e que nos garante a libertação de nós para conosco, é que vai ter como consequência, como resultado, a libertação da gente para aquele outro, né? Ser ou ter, o que vale mais, já falamos. Então, o que é ética, o que é moral dentro da doutrina espírita, que é um conceito também da filosofia. Se nós entendemos que na filosofia a ética é justamente essa parte da filosofia que vai fazer uma reflexão, o estudo dos sistemas éticos, morais, dos códigos jurídicos, o que vale, o que não vale, quais são os pressupostos, o que fundamenta esse valor moral, por que é aceito, por que não é aceito, como a sociedade considera o sistema de eutanásia como valor positivo ou como não considera, são questionamentos dentro da filosofia. Mas para o espiritismo, a ética seria o que? A ética espírita seria justamente desenvolver essa consciência, né, espírita crítica, ou seja, eu faço a reflexão sobre a minha conduta, o meu ato, para com o próximo, para comigo mesmo. Eu vou avaliar minha conduta. Eu agi bem ou agi mal perante Marcinha? Por que eu agi assim? Por que eu reagi daquela forma? Por que eu fui grosso com ela? Houve necessidade disso? Qual foi a consequência gerada por isso? Se fazia necessário eu agir daquela forma, eu deixei os meus impulsos, né?
exacerbar e eu não utilizei a minha racionalidade para me controlar naquele momento. Então, essa ética espírita vai fazer a gente colocar o ponto de consciência e parar naquele momento. É um momento de reflexão. A moral espírita já é a prática. Eu vou colocar na prática, no dia a dia, os valores que é considerados bons, benéficos, alicerçados ali de acordo com o Evangelho de Jesus. Não praticar o mal, não ser imbuído de um sentimento de ódio, de raiva, de inveja, de rancor. É claro que vamos ter esses momentos na nossa vida, mas vamos tentar minorizá-los, desenvolver mais as virtudes do que os nossos vícios. Mas ainda somos testados a todo momento a estar em momento de desequilíbrio. Ah, mas você não é espírita? Sim, o espírita está nesse processo de conscientização. O espírita não é um ser perfeito. Eles têm essa consciência que é importante ter, e nos momentos de relações interpessoais, errar menos. Então, se aquela pessoa não consegue segurar a língua, a boca, então aprendi com um mentor aqui da casa da reunião mediúnica: beba água e fica bom, você para ali, não tem a vontade, você na hora, no impulso, dizer a boca, coloca a água, tira a água na boca ali, pronto, para aquela raiva de você dizer uma coisa que depois vai se arrepender. Então, essa consciência é justamente esse julgamento racional que nós temos contra as nossas ações. E nós somos responsáveis pelos nossos atos a partir do momento que eu tenho consciência dos meus próprios atos. Eu respondo, eu os justifico e eu sou livre para isso. Quando uma pessoa é sequestrada, e o sequestrador dá uma condição ao pai do filho sequestrado, a liberdade dele ali fica limitada, porque fica condicionada ao que o sequestrador está dizendo ali. Então a liberdade, ele não tem a liberdade plena. Mas quando eu faço uma ação para agredir, para responder uma pessoa, eu tenho essa liberdade e essa responsabilidade de segurar ou não a ofensa. Isso cabe a mim e eu vou responder de acordo com a minha própria consciência. Isso é a consciência espírita dentro da ética espírita. Mas quando eu coloco isso na prática, no dia a dia, eu passo para a moral. É esse roteiro de amor, de caridade. Como diz o livro dos Espíritos, o bem, o fazer o bem, proceder o bem, é justamente fazer esse bem sem segundas intenções, todo momento que se fez necessário, quando a pessoa precisar, de acordo com as nossas potencialidades, sejam intelectuais, sejam morais, sejam materiais, e que eu posso ali ajudar o próximo, eu estou utilizando ali a minha moral espírita. O menor que seja, a dar um abraço, ouvir do amigo, sentar ali, ouvir as lamentações da pessoa, que muitas vezes não consegue, ter um tempo assim, e aí de novo com os seus problemas, às vezes não, precisa ali, porque sozinha não tem ninguém em casa para ouvir os questionamentos, as queixas. Então, é essa moral espírita que vai permitir a nossa evolução, o nosso próprio aperfeiçoamento. Mas é um processo de despertar de cada um de nós, e cada um de nós vai ter o nosso momento próprio. Não é fazer essa autoexigência do momento desse despertar. Passa aqui, mostra aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quem disse isso? Paulo, o apóstolo Paulo, Então tudo é me permitido, mas será que me convém fazer aquilo? Será que não vai me prejudicar ou prejudicar aquela pessoa? Fazer aquelas ações? Paulo está demonstrando daí, uma ética e uma moral espírita cristã. Passe aí. As duas dimensões da moral. A moral tem um caráter, um aspecto tanto pessoal como social. O pessoal é quando tem justamente essa consciência, que é individual, essa convicção interior de que eu vou seguir aquele preceito considerado como bem. A social é imposta pela sociedade. Eu devo seguir aqueles comportamentos porque existe uma lei, uma legislação que vai me punir, existe a sanção da multa, da punição, etc. Se eu vou estacionar, por exemplo, no shopping, existe uma vaga de idoso, não encontrei vaga nenhuma, eu vou estacionar ali mesmo. Qual é o tipo de consciência que estou desenvolvendo ali? Uma consciência de moralidade ou de imoralidade? Eu conheço as regras,
Eu tenho um senso moral ali, eu sei o que é o certo e o que é o errado, mas mesmo assim eu vou burlar a lei, é o chamado jeitinho brasileiro. Eu vou estacionar ali na vaga de idoso ou na vaga de gestante. Então você está ferindo a sua própria consciência moral e você está desrespeitando a lei da sociedade. Você está inviabilizando, né, a harmonia que existe na sociedade. Então observe a importância das nossas boas ações e das nossas más ações e as consequências que elas têm para a nossa própria vida e do próximo. O caráter social é justamente as normas que vai garantir essa harmonia na sociedade. E essas normas, esse caráter social, da moral e da ética, existe em tudo. Dentro do centro espírita existe essas normas, eu preciso seguir as normas de respeitar ali o colega, de respeitar, né, as pessoas, de acolhê-las, de evitar o máximo possível de fofoca, de intriga, de confusão, trazendo o equilíbrio para casa, possibilitando a energia, a harmonia junto com os espíritos amigos. Eu tenho que promover essa satisfação no ambiente espiritual e social. A moral constituída poderá ser uma moral constituinte, ou seja, ela pode ser transformada, aquilo que não vale mais para a gente, eu posso transformar na sociedade, se transformam os códigos, né, jurídicos, códigos éticos, de acordo com a evolução da humanidade. Assim. Então, o que é o senso moral e consciência moral? O livro do Evangelho fala que o ser humano ele só vai atingir a condição do espírito, a condição de ser humano, quando ele passa perto dos reinos da natureza, quando ele desenvolve o senso moral, que é justamente saber distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado. Mas não basta apenas desenvolver o senso moral, ele precisa ampliar para a consciência moral, a consciência crítica. Aqui é como agir o senso moral. Aqui, por que agir assim? Por que agir no bem? Quais são os efeitos? Quais as consequências disso? Por exemplo, nós sabemos que numa situação de intolerância religiosa, para a gente, vamos desenvolver um senso moral de indignação, causa-nos, né, revolta, etc. E vamos desenvolver essa consciência, né, espírita crítica, de ter compaixão pelaquela pessoa que sofreu tipo de agressão, de injustiça social, de crítica, de desrespeito, porque a gente sensibiliza com isso, porque toca-nos também, porque somos seres, todos nós somos seres sujeitos sociais e morais. Então desenvolver essa consciência, esse senso moral, é justamente ter essa consciência de que eu preciso respeitar os deveres e o direito do próximo, e assim como eles devem respeitar os nossos, de acordo com a ética da existência humana, para que haja a harmonia e a consciência, ou melhor, a plena harmonização desses valores sociais e culturais. Tá certo? Conceito importante. Quando avaliar que nossa conduta no centro espírita, ou na sociedade, ou na família, é um ato moral, imoral, né, amoral e não moral. O ato moral é uma transgressão amoral. Nós estamos no ambiente de trabalho e cai, né, a carteira de um colega de trabalho. Eu sei de quem é, só que eu não devolvo. Eu pego a carteira, tiro o dinheiro, coloco o dinheiro no bolso, jogo a carteira fora, ou pego a carteira, jogo em algum departamento da empresa, né? Se eu observar que não tem câmera, escondo lá e ninguém vai saber que foi que peguei o dinheiro. Isso é um ato de imoralidade, é uma violação consciente, né, da transgressão do que é ético, do que é moral. A amoral acontece na criança. É quando o indivíduo não tem um discernimento do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Está na fase, a criança pega a carteira ali, rasga o dinheiro do pai, o pai fica indignado, briga com a criança, você quer, você não quer, grita com um bebezinho. A criança não está em formação ainda, não tem a consciência crítica, porque ela é indiferente à concepção do que é moral. E ele fazendo o que? Essa agressão contra a criança, que não tem nada a ver. Quando o animal responde ao instinto, você acaricia o animal, ele morde,
mesmo você sendo tutor dele há muito tempo, vai acontecer comigo, porque é o instinto dele. Ele pode ser adestrado, etc., mas há um momento em que o animal ele vai responder o seu próprio instinto, ele vai te atacar. Então está na fase da amoralidade. E o não moral, que a carteira está lá avulsa no chão, né, sofrendo a interferência do vento, dos fenômenos físicos, não existe valor, ele não é ligado à matéria ali, não tem nenhum juízo de valor, está fora do campo da moral. Aí questiona-se, né, que aquele que possui insanidade moral ou mental, o tal psicopata, né, uma dissociação, né, antissocial, ele é o ser moral, imoral e imoral. Aí assisti uma palestra de um psiquiatra dizendo que é confuso classificar isso em termos absolutos. Aí diz o seguinte, que ele é moral, o psicopata é moral, na medida em que ele tem consciência cognitivamente do que é certo e errado. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe as regras, sabe as leis. Mas ele é imoral em termo comportamental, porque ele vai transgredir essas leis, ele vai transgredir a ética. Não tem sentimento de culpa, de remorso, ele vai fazer ali, e não por interesse dele mesmo. E muitas vezes ele também é amoral em termos emocionais, ele é indiferente e neutro a essa questão. Então, o psicopata é estranho nós avaliarmos isso. Mas nós que nós não somos, né? Achamos que nós não somos, temos que ter uma atitude fora a imoralidade e a amoralidade. Sermos o mais morais possíveis. É ter esse discernimento de que é o certo, de que é errado, do que é o bem, do que é o mal, refletir sobre isso, porque todas as nossas ações têm consequências positivas e negativas para conosco e para com o outro. Porque estou sofrendo, porque estou passando por isso, Deus me odeia, isso e aquilo. Será que você refletiu os seus próprios atos? Será que o mundo está a favor das suas más ações? Então é um momento de reflexão, né? Pensar bastante, parceiro. Por isso que existem as normas morais e as normas jurídicas. As normas morais é que nós internalizamos como convicção pessoal. Então eu tenho convicção de que eu não posso mentir, não posso roubar, não posso matar. Não porque existe uma lei que vai me proibir, que seria uma norma jurídica. Eu vou estacionar ali no trânsito porque vai me causar, vai acarretar uma multa. Então eu fico condicionado à lei. Não, não vou estacionar porque eu sei que a lei é errado fazer aquilo. Eu tenho convicção e consciência disso. Não vou fazer um crime porque eu sei que isso é incorreto, é uma norma de convicção pessoal. E não porque é uma norma jurídica, porque é sancionada por lei, porque causa uma multa, uma prisão e etc. Então, por que muitos criminosos se arrependem? Será que é por questão de consciência moral ou porque está se arrependido pela consequência de estar preso pela legislação? Quando Moisés, até no Primeiro Testamento, né, coloca aquelas leis, impõe aquelas leis de não matar, etc., que são os 10 mandamentos, mas por outro lado existe a legislação que ele fazia dele próprio, que punia de forma severa esse tipo de comportamento. É chamada justiça retributiva. Então tem que punir, tem que pagar pelo mal feito. As últimas consequências, e muitos deles pagando mal pelo mal, né? Ali está não. Mas Jesus nos traz uma justiça restaurativa. Então eu vou transformar aquele indivíduo, eu vou ter que expiar, vou arrepender dos meus maus feitos, mas eu tenho que expiar até evitar todo o sofrimento, inclusive para aprender que aquilo foi um mal feito e não vou errar, não vou fazer novamente, mas eu vou me transformar porque eu sei que aquilo foi errado e a dor me deu esse despertar da corrigenda, da transformação. Por isso que eu falei da justiça retributiva, que é justamente a de Moisés, e Jesus traz a justiça restaurativa através do amor. Mas ainda insistimos em utilizar, né, aprendendo com a dor, com o sofrimento e não com o despertar da consciência. Tá certo? Então, falando dessa questão ética da moral, segundo a visão de Herculano Pires na doutrina espírita, de fato, o que é o bem, o que é o mal, que é o conceito ético, que é o conceito moral. Dentro da doutrina espírita,
O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Tudo que fazemos em conformidade com a lei de Deus, com a lei de amor, com a lei de respeito, com a caridade, com a fraternidade, é o nosso lado luz, é o nosso ser luz, é o bem. O mal é tudo que está contrário à lei de Deus, que transgride a lei de Deus. Então, nossa sombra e decorre das nossas imperfeições, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. O mal, ele não é existência criada por Deus. O mal é apenas a ausência do bem, porque Deus nos criou simples e ignorantes, e a partir do momento que ocorre o descaminho da nossa vida, é devido ao mau uso e abuso que nós fazemos das nossas próprias escolhas, do nosso livre-arbítrio, da nossa lei de liberdade que Deus nos deu para seguir o caminho do bem. Mas ainda assim, Deus é misericordioso, que permite essa corrigenda através das reencarnações sucessivas, aliadas à lei do progresso e à lei de causa e efeito. Então, o bem, nós fomos criados para o bem, mas ainda insistimos em seguir o caminho do mal, da sombra, devido à nossa ignorância e à nossa imperfeição. Nós não somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos devido ao desconhecimento. Por isso é importante o despertar da consciência, estudando, compreendendo essas leis divinas, morais, universais, para que possamos transformar a nós mesmos os nossos comportamentos mais adequados possíveis, mais moralizados possíveis. Passe ali. Seguindo o pensamento de Joana, todo o nosso tipo de comportamento, nosso ato de pensar, de sentir, de agir, se baseia nesses três conceitos que eu gosto muito. Ou é amor, ou é desamor, ou pseudo-amor. Toda a nossa vida, de encarnado ou desencarnado, atuamos assim. O amor pleno, que nós não sabemos o que é, quando somos mobilizados para essa energia de doação, respeito, altruísmo, compreensão, liberdade, etc. O desamor é a negação, é a ausência desse amor, quando nós estamos o quê? Voltados ao nosso próprio eu, ao nosso egocentrismo, ao nosso individualismo. Eu, em primeiro lugar, sempre frieza, indiferença, ódio, raiva, violência, bloqueio emocional. E o pseudo-amor, que é o mais perigoso, porque é justamente o amor mascarado, é a aparência da virtude que demonstramos a nós mesmos e à sociedade, e justamente aquela que faz que nós tenhamos uma dependência ou controle emocional de um para com o outro, é aquele que me controla, que me serve de um obsessor, porque sou instrumento de posse, de influência e manipulação negativa, tanto de encarnado como desencarnado. Olha o que Mateus diz através do Evangelho, a mensagem de Jesus, né? Mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, doutor da lei, foi proporcionar-lhe esta questão para testar. Eu fico imaginando Jesus assim, naquela época, a todo momento tendo que controlar o seu pensamento e o que vai verbalizar diante daquela comunidade, aquela sociedade que era ignorante em termos moral e intelectual perante ele, sendo testado a todo momento, tentando ali achar um pretexto para julgá-lo, oprimi-lo perante tanto a lei dos judeus quanto dos romanos. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele queria testar se Jesus estava contra a lei do Império Romano. A todo momento, Jesus era testado, era colocado em calça justa. Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o coração, de todo o seu sentimento interno, verdadeiro, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, intelecto, toda a sua razão, e de toda a sua alma, em toda a sua vivência, na sua integralidade. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí interrompa o cara, né? Porque está testando Jesus ali. Deve-se amar ao próximo como a ti mesmo. Você está fazendo esse julgamento para comigo. Será que você está exercendo o amor para comigo?
Então Jesus coloca de cara ali uma reflexão para o fariseu, o símbolo da hipocrisia da sociedade da época judaica. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, parcialmente. Então, se nós pegarmos todas as parábolas, todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus, vamos resumir isso aqui para a nossa diretriz, o roteiro seguro de vida, de nossa conduta ética moral para conosco e para com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com otimismo. Pronto, é o básico para tudo na vida. Mas nós não temos ainda a consciência moral e ética para compreender nas entrelinhas e muito menos na vivência do nosso dia a dia, né, a importância desses valores, dessa axiologia cristã, que é a própria lei divina, né, através do Evangelho de Jesus. Então, o livro dos Espíritos, ele finaliza, né, o capítulo trazendo quais são essas leis morais importantes que precisamos desenvolver e trabalhar, que são 10. Na verdade, não são somente essas não. Na época de Kardec, dessas 10 são destrinchadas outras, porque a depender do nível de evolução de cada planeta, vai inserindo novas leis. A lei de adoração, que não é louvar a Deus apenas, é louvá-lo, adorá-lo a partir das práticas, da vivência das ações dele no dia a dia. A lei do trabalho, que é importante para o nosso desenvolvimento intelectual e moral, inclusive, trabalhar em grupo, em prol de todos da humanidade. A lei de reprodução, que permite, né, a gestação, a vinda do espírito no processo reencarnatório. A lei de conservação, que está a ecologia ligada ao espiritismo, preparando o nosso planeta para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, ao futuro ambiental, energético e natural desse planeta para os próximos espíritos. Lei de destruição, não a destruição feita pelos homens, mas existe também a destruição como transformação natural da natureza. Mas nós utilizamos a destruição de forma predatória dos animais, do nosso próprio meio ambiente e habitat, como instrumento de moradia. Lei da sociedade, trabalhar justamente essa questão da cooperação, respeitando as diferenças, ajudando aqueles mais difíceis de trabalhar em termos de convivência, inclusive. Lei do progresso, porque nós estamos aqui para progredir, tanto intelectual como moralmente. Lei de igualdade, porque somos iguais perante Deus, mas existe muito preconceito ainda de casta, de gênero, de etnia, de cor, e aqui importante, não basta a igualdade, é preciso a equidade. Se eu comprar um conjunto de sapatos iguais e dar a cada um de vocês, eu tenho uma igualdade, mas não basta isso, porque se eu comprar um sapato 40, nem todos vão conseguir calçar o mesmo sapato 40. Então eu preciso comprar sapatos de tamanhos diferentes, específicos e adequados a cada um de vocês. Aí é o conceito de equidade que é mais importante. Lei de liberdade é sabermos usar o nosso livre-arbítrio em favor do nosso progresso e transformação moral e intelectual. É saber usar o livre-arbítrio e não utilizá-lo de forma excessiva, desvirtuada. E a lei de justiça, amor e caridade, que é justamente a lei maior síntese integrativa de todas as outras. Porque a justiça de Deus não é punitiva, está atrelada ao amor. E o amor é justamente o exercício da caridade. Muito obrigado, boa noite a todos. Isso não é uma palestra, isso é uma aula, não é? Cada um de vocês aí agregue aí conhecimento que o nosso irmão Alex trouxe para a gente. Gente, nesse momento nós nos despedimos do pessoal do Instagram, não é? Porque é o momento do passe e nós tocamos algumas músicas e as músicas elas têm direitos autorais, e então se a gente está tocando aqui, com certeza a live vai cair. Então vamos, compartilha com o Rio. Vamos dar continuidade
Eu gosto sempre de falar isso, porque a sensibilidade, ela se faz em alto grau. Então, vamos. Só cancelar. Deixa eu botar aqui para tocar aqui, que eu vejo já. Então, toca. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-nos aqui. Ó Deus, Eis-nos aqui, ó Deus. para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Para fazer a tua vontade. Quem quiser cantar, pode. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, ó Deus.